Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha aqui no Motiva. Meu nome é Froza e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco abstrato, talvez um dos assuntos mais abstratos que tem aí no nosso ensino médio. Já está imaginando o que é? Vamos falar hoje sobre polinômios. O que vem a ser um polinômio? Bom, polinômios são expressões matemáticas. Certo, mas tem várias expressões matemáticas, então todas as expressões matemáticas são polinômios? Não. Algumas são polinômios e outras não, ok? Aí tem polinômios em várias variáveis, porque as expressões matemáticas, elas misturam letras com números, com potências, soma, subtração de vários termos. Para entender a definição de polinômio, nós temos que entender uma coisinha. Vem comigo aqui, olha só. O que é um monômio? Entendendo a definição de monômio, a gente vai definir polinômio como a soma de monômios. Mono vem de um, certo? É uma expressão matemática formada por um elemento. Mas aí tem um probleminha. O que é uma expressão formada por um elemento? Veja bem, se eu escrevo aqui x² vezes 3a, isso é um elemento? Se eu escrever 3ax mais b. Quantos elementos? O que define o número de elementos? E aí fica muito simples para entender. Veja só, o que define o número de elementos de um monômio é exatamente a operação entre os termos literais, ou seja, as letras, e os números. Veja bem, nessa expressão aqui, eu tenho uma multiplicação aqui e outra multiplicação aí, certo? Isto é um monômio. Por quê? Porque o que diferencia um monômio de um binômio, trinômio, é exatamente a operação de adição ou subtração. Aqui eu já não tenho um monômio. Por quê? Porque o b está separado por uma adição. Quando eu tenho uma expressão matemática com letras e números, e existe uma adição ou uma subtração, se eu tiver essa operação ela divide essa expressão em dois monômios. Por exemplo, se eu multiplicar aqui por a ao quadrado, eu continuo com binômio, que são dois monômios. Agora, se eu venho aqui e acrescento um y, pronto. Se eu estou somando, eu já tenho um trinômio. Exemplos desses monômios, binômios e trinômios são as equações, as funções do segundo grau, funções do primeiro grau, certo? Mas o que define o monômio, um, dois ou três monômios, em uma expressão matemática é exatamente o sinal, a operação que nós estamos utilizando. Aqui eu tenho um monômio por quê? Porque os termos estão sendo operados através da multiplicação. Se por um acaso eu somo um y ou subtraio um y ao quadrado aqui, pronto. Essa expressão matemática, ela passa a ser um binômio. Ok? Então, aqui poderia ser menos, sem problema nenhum. O que define a quantidade de monômios que eu tenho em um polinômio, veja que essa palavra poli vem de vários monômios, nada mais, nada menos do que soma e subtração de vários monômios. Mas a questão aí é entender a definição de monômio. Monômio é uma expressão matemática única. Mas o que é ser única? Não tem os sinais de subtração e adição. Por exemplo, x ao cubo. Isso é um monômio. Se eu somar x², eu tenho um binômio. E esse x ao quadrado eu posso multiplicar. Posso multiplicar por y, por z, eu continuo com um binômio. Assim como eu posso pegar o x ao cubo e multiplicar por 4, qualquer número que eu quiser. Essa parte do polinômio continua sendo um monômio. O que faz com que essa expressão matemática seja um binômio
O que é esse sinalzinho de mais aqui? Ok? Poderia ser menos também, sem problema nenhum. Então, um polinômio nada mais é do que uma soma e subtração de vários monômios. É isso que é um polinômio. Vem comigo aqui no slide, galera. Polinômios. Então, primeiro, é interessante que a gente entenda a definição e o significado de monômio. Para isso, a gente foi lá no dicionário, né? Então, a designação matemática é atribuída ao que é composto por um único termo, sem que haja operações de subtração e ou soma. Isso é um monômio. E aí o polinômio, exemplos aqui. 2x é um monômio, 4x, 8x², 3ab, todos esses exemplos aqui são exemplos de monômios, ok? Bom, e o que é o polinômio? Polinômio nada mais é do que uma expressão algébrica formada pela adição de monômios. Adição ou subtração, tanto faz. Vamos para alguns exemplos. Nós estudamos lá funções do primeiro grau, que também são chamadas de polinômios do primeiro grau, ok? E a gente tem aqui o exemplo, ó, P de x é igual a x menos 1. Isso aqui é um binômio e é também uma função do primeiro grau. Q de x igual a menos 2x menos 1 é outro binômio e também uma função do primeiro grau. Nós já vimos que ela é uma reta e ela é decrescente porque o sinal do A aqui é positivo. Temos também exemplos de polinômios que são funções do segundo grau, certo? Aqui nós temos a função h, 2x² menos x mais 3. Eu sei, já estudamos isso, que isso é uma parábola, ela é voltada para cima. A gente pode fazer o estudo das raízes dela, desenhar o gráfico e tudo mais. Ou seja, todas as funções do segundo grau são polinômios do segundo grau. E nós temos também, poderíamos ter outros graus diferentes. Um polinômio de grau 5, um polinômio de grau 5 também, um polinômio de grau 4, um polinômio de grau 2. Agora, o que define? Perdão, esse aqui é um polinômio de grau 3. Agora, a questão é essa, o que define o grau de um polinômio? Então, só para resumir, o que é um polinômio em uma variável? Vem comigo aqui. Polinômio em uma variável é o polinômio que interessa para a gente. Nós temos aí, começamos a estudar polinômios lá na 7ª, 8ª série, que hoje é o 8º, 9º ano. E a gente estuda polinômios com várias variáveis, divide polinômios, faz simplificações. Mas aqui no ensino médio o que nos interessa é o polinômio em uma variável só. Geralmente a gente trabalha com a variável x. Então, nós vamos estudar hoje polinômios sobre a variável x, tá ok? Volta comigo aqui no slide. Então, polinômios em uma variável são expressões algébricas formadas pela adição ou subtração de monômios. Ambos são constituídos por números conhecidos e números desconhecidos. O que são os números desconhecidos? Os números desconhecidos são a parte literal da expressão. Ou seja, são as letras, a álgebra, né, que entra aí nas expressões. Então veja só, o que define o grau? E outra coisa importante são os coeficientes. Entre eles, o coeficiente dominante. Quem que é o coeficiente dominante? Esse conceito está muito ligado ao grau do polinômio. A hora que eu olho para esse polinômio aqui no primeiro exemplo, eu olho para o x, é um polinômio na variável x, eu olho para o x que tem o maior expoente. Quem é? X ao cubo. Então, o grau desse polinômio é 3. Quem é o coeficiente dominante? O coeficiente dominante é exatamente o número que está multiplicando o termo de maior grau. Então, o coeficiente dominante aqui é o 4. Segundo exemplo, nós temos um polinômio de grau 5 e o coeficiente dominante é menos 1/6. Terceiro exemplo, para quem não viu ainda números complexos, não vai entender muito bem esse 2i aqui. Porque, na verdade, nós estamos trabalhando com polinômios nas variáveis complexas, não somente números reais. Então, esse 2i é o que está multiplicando o x ao quadrado, é um número complexo, certo? E ele que é o nosso coeficiente dominante. Mas o grau desse polinômio é 2, porque é o x que tem maior grau, tem o grau igual a 2. Tudo bem? Então, o que define o grau de um polinômio?
o maior grau do polinômio. Nesse caso aqui, o polinômio tem grau 6. Nesse caso aqui, o polinômio é de primeiro grau. Tem grau 1. Tudo bem? No próximo exemplo, também o polinômio tem grau 1. Coeficiente dominante é igual a 5. E o número é um polinômio também? É um polinômio de grau 0. Porque veja bem, esse número menos 7 aí, ó, eu posso escrever ele como menos 7 multiplicado por x elevado a 0. Então, existe um expoente do x aqui. É 0. Lembra? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Isso aqui vai ser exatamente igual a menos 7. Ou seja, qualquer número real ou complexo também pode ser visto como um polinômio de grau 0. Tudo bem? Agora também vamos ver alguns exemplos de expressões matemáticas que não são polinômios. Olha, eu não posso ter em um polinômio o x elevado ao quadrado no denominador, ok? Isso não pode acontecer. Esse tipo de expressão aqui, o que significa isso? O expoente do x não pode ser negativo. Se o expoente do x for negativo, essa expressão não é um polinômio. Olha só, lembra das propriedades de potência? 3 elevado a x ao quadrado é igual a 3 vezes 1 elevado a x ao quadrado, que é igual a 3 vezes x elevado a menos 2. Se eu tenho expoente negativo, a expressão não é um polinômio. E também não pode ter o expoente fracionário. Então, esse segundo exemplo aqui de expressão matemática que não é um polinômio também, porque tem o expoente fracionário. Raiz de x ao cubo, raiz de y, não pode acontecer isso nas expressões matemáticas que nós consideramos que são polinômios. Segundo a definição, essas são as duas coisas que não podem acontecer. Então, o que é importante aqui nessa nossa primeira aula? O primeiro ponto é identificar um polinômio, ok? Então, nós temos aqui vários exemplos de polinômio. Esse é um polinômio. Qual é o grau desse polinômio? O grau desse polinômio aqui é 3, certo? Porque é o maior expoente de x. Qual é o coeficiente dominante? O coeficiente dominante é o menos 1. Tá vendo que 1 não aparece, mas ele está aqui, multiplicando x ao cubo, certo? No segundo exemplo, esse polinômio w. Qual é o grau do polinômio? 1. Coeficiente dominante, menos 1 também. Polinômio t de x. Qual é o grau do polinômio? Grau 0. E qual é o coeficiente dominante? O próprio 5, ok? No exemplo Q de x aqui, qual é o grau do polinômio? 4. Coeficiente dominante, menos 2. E assim sucessivamente. Vamos analisar mais o g aqui. G de x igual a x ao cubo menos 2 vezes x à quarta mais x ao cubo menos 3 vezes x ao quadrado menos 2x mais 1. Quem é o coeficiente dominante? É o número que está multiplicando x à quinta, que é o x que tem o maior expoente. Por isso que esse polinômio g ele tem grau 5. Então, a gente já sabe identificar o grau do polinômio, identificar se uma expressão matemática é ou não é um polinômio, e agora precisamos aprender a ver, por exemplo, quando que os polinômios são iguais ou idênticos. Vocês observam aqui, nesses exemplos, algum polinômio que é idêntico ao outro? Presta atenção no w e no r. Quando que um polinômio é idêntico ao outro? Quando ele tem o mesmo grau e os mesmos coeficientes. Não só os dominantes, mas todos os outros também. Ou seja, menos x mais 3 é exatamente igual a menos x mais 3. Se todos os coeficientes são iguais e eles têm o mesmo grau, os polinômios são idênticos. Valor numérico do polinômio. Veja bem, qual seria o valor numérico aqui no polinômio r? O valor numérico desse polinômio no 2. Só pego o 2 e substituo no lugar do x. Menos 2 mais 3. Então, o valor numérico desse polinômio aqui, para x igual a 2, ele vale 1. E assim sucessivamente. Se eu quiser saber, por exemplo, o valor numérico de q de x para x igual a 2, eu calculo o q de 2. Aí eu vou lá no polinômio q e substituo, ao invés
Onde tem x eu coloco 2. Isso vai ficar menos 2 vezes 2 elevado à quarta mais 2 elevado ao cubo mais 1. 2 elevado à quarta, 4, 8, 16. 16 vezes 2, 32. Isso aqui vai dar menos 32 mais 8 mais 1. Certo? 2, 16, 32, certo. Menos 32 mais 8, menos 32 mais 9, vai dar menos 23. Esse é o valor numérico do polinômio Q para x igual a 2. Ok? Vem comigo aqui. Então, olha só. Primeiro, identificar uma expressão matemática que é um polinômio. Ele pode ser um polinômio em uma, em duas ou três variáveis. O interessante para nós, para o nosso estudo, é o polinômio em uma variável. Ou na variável y, ou na variável x, ou na variável z. Esse tipo de polinômio que vamos estudar. O que é um polinômio? Nada mais é do que a soma e subtração de monômios. Então, eu já sei o que é um monômio, sei o que é um polinômio, eu sei identificar o grau dele, que é imediato, é rápido. É só você olhar qual é o maior expoente. O maior expoente é o que define o grau do polinômio. Já sei identificar um polinômio, já sei identificar o grau dele e o coeficiente dominante, que é o próprio número que está multiplicando esse x, essa variável de maior grau. Ok? Nessa aulinha ficamos por aqui e na próxima aula a gente segue com o conteúdo. Motiva que a vaga vem!